Ele pegou o homem, colocou em cima do seu jumento, que não é o corpo de Cristo, é um jumento, é um animal mesmo. Ele transportou esse homem até uma estalagem, que no momento da parábola não é a igreja, é uma estalagem. E chamou o dono da estalagem, o hospedeiro, que é o dono realmente, também não é o pastor, é o dono daquela estalagem, e veio até ele. Essa parábola tem uma verdade central, e ela foi contada exatamente para responder a pergunta do doutor da lei. A pergunta foi: quem é o meu próximo? E a resposta foi: olá pessoal, eu sou o pastor Jorge Luiz e estamos aqui para falar da hermenêutica bíblica. É muito complicado quando olhamos para um texto e atribuímos a esse texto aquilo que ele não quer dizer. Um exemplo para ilustrar o que eu estou falando: a parábola do bom samaritano. Durante muitos anos, muitas interpretações foram dadas para essa parábola e os elementos individuais dentro da parábola. Vejamos. O homem que descia, alguém disse que era Adão. Jerusalém é o céu, Jericó é o mundo. Os ladrões são Satanás e os demônios. O sacerdote representa a lei. O levita representa os sacrifícios. O samaritano representa Cristo. O vinho derramado sobre a ferida, o sangue de Cristo. O azeite, o Espírito Santo. O animal, o corpo de Cristo. Os 2 dinheiros, ou os 2 denários, a ceia e o batismo. A volta do samaritano, a segunda vinda de Cristo. O hospedeiro, o pastor. E a hospedaria, a igreja. Tudo isso é bonito. Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Eu te convido, vamos analisar o contexto histórico, cultural e entender o que Jesus quis responder exatamente nessa parábola. Muitas vezes ela é reduzida a uma pessoa boa ou a um bom ser fazendo uma boa ação. Mas quando analisamos o contexto cultural, histórico, literário e teológico, vamos perceber que ela é muito mais profunda do que isso. Tudo começa quando o intérprete da lei se aproxima de Jesus com uma pergunta. Porém, não era uma simples pergunta. Na verdade, ele queria testá-lo. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lucas, capítulo 10, versículo 25. Jesus responde usando o conhecimento do próprio doutor da lei. Olha a pergunta do mestre. Como está escrito na lei? Como você interpreta? Observe que não basta só o que está escrito, não é só como você lê, é como você interpreta. E aqui encontramos um dos princípios mais importantes da hermenêutica. Não basta só ler o texto, o importante é como você interpreta esse texto. O escriba responde, citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. E Jesus dá o aval à resposta, ou seja, Jesus confirma a resposta. Entretanto, o doutor da lei, querendo se justificar-se, faz uma pergunta a Jesus. E a pergunta dele é: Mestre, quem é o meu próximo? E é exatamente para responder essa pergunta que Jesus contou a parábola. Então observe que agora nós temos uma verdade central. Por que a parábola está sendo contada? Para responder uma pergunta. Os elementos individuais que contém a parábola vão estar dentro da verdade central dessa parábola. A parábola tem um propósito: responder a pergunta. Qual é a pergunta? Mestre, quem é o meu próximo? Quando analisamos o contexto histórico, percebemos que a distância entre Jerusalém a Jericó aproximadamente 27 quilômetros. Mas observe também que a descida de Jerusalém para Jericó era de aproximadamente 1.000 metros de altitude. Era uma estrada extremamente perigosa, cheia de rochas, cheia de esconderijos e de ladrões. Portanto, quem ouviu Jesus contar a parábola conhecia a história e o contexto histórico daquela parábola. Por isso, quando Jesus falou, descia um homem de Jerusalém para Jericó, ninguém se assustou, porque era natural esperar que esse homem, se não fosse assaltado, tivesse algumas tentativas de ser assaltado. Primeiro, o personagem. Jesus não informa a sua nacionalidade, não diz se era um judeu,
não diz se era um homem rico, não diz a sua profissão. E é verdade, isso é proposital, ou seja, qual é o objetivo? O objetivo é mostrar que qualquer pessoa pode tornar-se o seu próximo. O segundo personagem é o sacerdote. O sacerdote representa a liderança religiosa da época de Cristo. Ele vê o homem, mas passa de largo. O texto não diz que ele não viu, é o contrário. O texto diz que ele viu, mas escolheu não ajudar. Ele decidiu não estender a misericórdia. Da mesma forma, o levita, que também exerce funções religiosas, ele chega mais perto do que o sacerdote, ele observou, mas igualmente passou adiante. Isso prova o quê? Qual é o objetivo? O conhecimento religioso não produz compaixão. Jesus está mostrando com esses elementos da parábola exatamente isso que estamos interpretando. Terceiro personagem, o samaritano. O samaritano, dentro dessa parábola, é a chave que muda tudo. Pois, observe bem, os judeus não se davam com os samaritanos. Para aquele doutor da lei que fez a pergunta, Jesus poderia colocar qualquer outro personagem, menos o samaritano, pois o samaritano não tinha valor nenhum. E Jesus, de propósito, coloca o samaritano. O samaritano viu, se aproximou e estendeu compaixão, estendeu o seu amor. Ele pegou o óleo, que naquele momento é um óleo mesmo, um azeite, e limpou as feridas. Ele pegou o seu vinho e colocou sobre as feridas, que também servia para o processo de anti-inflamatório daquelas feridas daquele homem. Observe que ele não só fez isso, ele pegou o homem, colocou em cima do seu jumento, que não é o corpo de Cristo, é um jumento, é um animal mesmo. Ele transportou esse homem até uma estalagem, que no momento da parábola não é a igreja, é uma estalagem. E chamou o dono da estalagem, o hospedeiro, que é o dono realmente, também não é o pastor, é o dono daquela estalagem, e veio até ele. E disse, olha, cuida deste homem e eu vou te dar 2 dinheiros. 2 dinheiros, naquela época, 2 denários, daria para aquele homem ficar ali por alguns bons dias. Não só isso, ele ainda diz mais. Se o dinheiro que eu estou te dando não der, não se preocupe, quando eu voltar, eu me responsabilizo pelo resto. Ou seja, essa parábola tem uma verdade central. E ela foi contada exatamente para responder a pergunta do doutor da lei. A pergunta foi, quem é o meu próximo? E a resposta foi, o teu próximo é aquele que necessita de ti. O teu próximo é aquele que te ajuda quando você está passando por necessidade. Essa é a resposta. Essa é a interpretação correta desse texto. É verdade que podemos atribuir alguns significados, mas lembre-se que esses elementos que estão compondo a parábola, como os personagens que ora acabamos de falar, simplesmente são elementos dentro da história, elementos secundários, que não serve para eu ficar dando significado próprio a cada um deles individualmente. Não. Jesus respondeu a pergunta. A pergunta foi, quem é o meu próximo? A resposta, o teu próximo é aquele que necessita da tua ajuda, independente de quem eu seja. Essa é a moral da história. E para uma interpretação correta de um texto bíblico, leia o texto. Busque o significado das palavras que você não conhece, palavras obscuras ou palavras-chave. Busque através de um léxico, através de um dicionário, através de um comentário. Interprete o texto e depois aplique o texto. Evite dar significados às palavras que está na perícope que o texto não diz. Não atribua ao texto aquilo que o texto não diz. Isso é hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia Sagrada.